isolamento social. Lei 13.979/20, regulamentada pelo Decreto 10.282/20 e Portaria 356/20 do Ministério da Saúde. Consiste na separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas, em investigação clínica e laboratorial, de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão local. Quarentena. São Paulo, Decreto 64.881, Goiás, Decreto 9.638, Maranhão, Decreto 35.677, e Distrito Federal, Decreto 40.539. Poderá ser decretada pelos gestores locais de saúde, como vem sendo feito em diversos estados em que houve suspensão de atividades comerciais e separação de pessoas suspeitas. Presidente, o que na opinião do senhor explica o Brasil ter 12 mil mortos e a Argentina ter 320 pelo Covid? É só você fazer a conta por 1 milhão de habitantes, tá? Vamos falar da Suécia? A Suécia não fechou. The coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. These decisions will place the most significant restrictions on New Zealanders' movements in modern history. This is not a decision taken lightly, but it is our best chance to slow the virus and to save lives. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. We can stop the spread by staying at home and reducing contact. Now is the time to act. It's a simple but highly effective way to constrain the virus. I urge you, at this moment of national emergency, to stay at home, protect our NHS and save lives. Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. Devemos sim voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. But in this fight, we can be in no doubt that each and every one of us is directly enlisted. Each and every one of us is now obliged to join together to halt the spread of this disease, to protect our NHS and to save many, many thousands of lives. There is no easy way to say that, but it is the reality that we have seen overseas and the possibility that we must face here. Together, we must stop that from happening. O que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará.
meio da decretação do estado de sítio pelo Presidente da República nos termos dos artigos 137 e seguintes da Constituição da República. Diante desses argumentos, não desconheço os dispositivos constitucionais acima mencionados, nem muito menos desvalorizo a importância do direito e vir das pessoas. Entretanto, no caput do mesmo supramencionado artigo 5º da Constituição da República é assegurada a inviolabilidade do direito à vida. O fato é que está cientificamente comprovado pelos profissionais competentes que a aglomeração das pessoas pode disseminar o Covid-19, bem como que a medida mais eficaz para diminuir a curva de crescimento do referido vírus é o isolamento socialismo. Desse modo, temos uma nítida colisão de direitos fundamentais, de um lado, o direito de ir e vir e do outro lado o direito à vida. Diante de colisões como essas, há tempos que a doutrina brasileira e a jurisprudência brasileira vêm adotando a teoria da ponderação dos princípios de Robert Alexy. O que, segundo Robert Dworkin, não pode ser feita a priori, mas sim apenas diante cada caso concreto. 2. Assim, quando aparentemente não for possível, diante de um caso concreto, a coexistência de dois direitos fundamentais, deve ser realizada uma ponderação no caso concreto de qual deverá prevalecer. Na realidade atual já está claro, ou se limita o direito de ir e vir das pessoas, ou teremos muitas mortes. Diante dessa realidade, não tenho dúvida, fazendo uma ponderação entre os direitos envolvidos, é correto e razoável a limitação temporária do direito de ir e vir para proteger a vida das pessoas, tendo em vista que a morte é definitiva. Desse modo, após refletir sobre o tema, defendo por constitucional os decretos estaduais limitando temporariamente a liberdade de ir e vir das pessoas enquanto assim for necessário para preservar a vida das pessoas. Geral, ele permite às pessoas que aqui estão, tanto brasileiros, nativos e naturalizados, quanto estrangeiros, se estiverem com o passaporte de acordo com as normas estabelecidas, a possibilidade de andar nas vias públicas e frequentar espaços públicos de uso comum quando desejarem, sendo uma espécie de poder exercitável da população. Porém, como o próprio inciso deixa claro em seu texto, existem limites à liberdade de locomoção. O primeiro deles é que esse direito só é válido em tempos de paz, podendo ser impedido esse exercício caso seja decretado estado de sítio, artigo 137, CF, como em casos de guerra. Durante esse período, o artigo 139, CF, diz que o presidente pode obrigar a permanência das pessoas em localidades determinadas inciso I, e também suspender a liberdade de reunião inciso I, que são formas de impedir a livre mobilidade dos civis em momentos de emergência nacional. Essa prerrogativa, eu não estou ministro por obra de nada diferente do que do presidente, e ele claramente externa que ele quer um outro tipo de posição por parte do Ministério da Saúde, que eu, baseado no que nós recebemos, né, baseado em ciência, eu tenho esse caminho para oferecer. A vida é feita de escolhas, e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período.